Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o presidente Lula falou que é importante tratar com dignidade os mais pobres. Na cerimônia em que o Minha Casa Minha Vida foi sancionado, Lula disse que as pessoas com menos condições merecem o máximo possível de conforto. É extremamente importante, é um apelo que eu faço aos empresários, um apelo que eu faço a você, que eu faço à Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Todo mundo gosta das coisinhas bem feitas, todo mundo gosta das coisas com certo padrão, um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. É porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais importante intimidade. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, concedeu uma entrevista exclusiva para o Jornal das 22 aqui na Hit TV. E nós separamos um trecho em que ele fala sobre a importância de retomar o debate sobre a internação compulsória de dependentes químicos. Vamos ouvir o que ele falou. Já que estamos no coração de São Paulo, na Praça da República, vamos falar um pouquinho do centro, Cracolândia. As internações involuntárias já acontecem quando a família acompanha e autoriza com o devido laudo médico. E a compulsória, por que o senhor não conseguiu ainda fazer? Acho que falta um debate na sociedade, Alexandre, e a gente tem esse problema nas grandes cidades do mundo. 37% está lá há mais de 10 anos. Dos que estão hoje. Lembrando que lá em 2015, 2016, eram 4 mil usuários. A gente vem fazendo um grande trabalho. Começou em 2017 com o programa Redenção. A gente deu uma intensificada agora. Hoje tem em torno de 1.100 usuários. Avançamos. Mas imagine 1.000 pessoas usuários de crack na porta do teu comércio, na tua cidade, né? Gera uma perturbação muito grande. A gente ampliou bastante os serviços para poder fazer a internação dessas pessoas, para elas poderem se livrar desse vício. Polícia prendendo traficante e reurbanizando os espaços. Bom, mas quando a gente chegou nesse ponto saiu de 4 mil, agora tem 1.000, 1.100, e que eles estão há muitos anos, eles não aceitam o tratamento com facilidade. E também não tem mais nenhum parente próximo, a grande maioria deles, porque a pessoa está há 10 anos usando crack, 7 anos, 8 anos, acaba se distanciando da família, se distanciando de Deus, se distanciando de tudo, se distanciando do próprio amor pela sua vida. Então, nesses casos, o médico fazendo a identificação, ele é o profissional capacitado, de que a pessoa precisa ser internada para ela não ficar ali sucumbida a morrer de uso de crack, ele precisaria fazer o laudo e o juiz autorizar. Mas a sociedade ainda não está vendo isso como uma forma de apoiamento. Eu acho que a hora que quando a gente está aqui conversando isso, a sociedade vai entender que é necessário salvar essas pessoas, não deixar elas ficarem lá até morrer no uso de crack. E a reunião de cúpula da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, terminou em Vilnius, a capital da Lituânia, com uma declaração de apoio à Ucrânia. E também foi confirmado o ingresso da Suécia na aliança em outubro. A OTAN decidiu criar um novo conselho com cadeira reservada para a Ucrânia e a primeira reunião já ocorreu logo após o término do evento. Essa é uma das medidas anunciadas durante a cúpula para pavimentar a futura adesão do país. O secretário-geral, Jens Stoltenberg, agradeceu a alguns países membros, como a França e a Alemanha, pela doação de mais armas e equipamentos às tropas ucranianas. No encontro, ficou estabelecido que o futuro da Ucrânia é dentro da aliança, mas apenas quando houver condições, e não determinou essa data. Ao contrário do mandatário ucraniano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se consagra como o grande vitorioso na cúpula da OTAN. Ele garante apoio constante à Ucrânia por meio do G7, sem atender imediatamente às exigências de Volodymyr Zelensky, e ainda encaminha a adesão da Suécia à aliança militar. Já a Rússia teve seu fracasso estratégico e militar escancarado, mas certamente verá a institucionalização do apoio à Ucrânia como confirmação de suas suspeitas sobre o Ocidente.
Outro momento histórico da cúpula foi a súbita queda do seu veto pela Turquia a respeito da Suécia, que se tornaria o 32º membro da aliança. A aprovação aconteceu após meses de diplomacia dos bastidores negociada pelo governo Biden no exterior e no Congresso dos Estados Unidos. Já em viagem a outro membro, a Finlândia, o presidente Biden destacou a expansão da aliança, uma parte significativa de seu legado, que acabou sendo apressada pela invasão da Ucrânia. Os dois vizinhos nórdicos deixaram para trás décadas à sombra da Rússia para se candidatarem à adesão à OTAN depois de se sentirem ameaçados pelo esforço do presidente russo, Vladimir Putin, reescrever um mapa da Europa pós-Guerra Fria. E o mais importante líder da OTAN, Biden, foi à cúpula determinado a equilibrar o apoio ocidental à luta existencial da Ucrânia, por um lado, e o afastamento do início de uma guerra com a Rússia, uma superpotência nuclear, por outro lado. E olha só, uma onda de calor extremo atingiu o sul da Europa nesta semana e deixou as autoridades em alerta. São esperadas, inclusive, temperaturas acima de 40 graus Celsius em pelo menos 5 países: Espanha, França, Grécia, Croácia e Turquia. A situação poderá ser ainda pior na Itália. Por lá, os termômetros poderão atingir incríveis 48 graus Celsius. O país atingiu o alerta vermelho para 10 cidades, incluindo a capital Roma, Bolonha e Florença. Ontem, um homem morreu no norte do país após passar mal por causa do calor. A onda de calor preocupa muito o continente europeu. Em 2022, mais de 60 mil pessoas morreram entre os meses de maio e setembro. Somente na semana de 18 a 24 de julho do ano passado, mais de 11 mil pessoas morreram por causa do calor. Foram registrados recordes de temperatura, incêndios e forte seca no período, que foi considerado o verão mais quente da história da Europa. E um fotógrafo amador encontrou uma grata e colorida surpresa em seu jardim, no país de Gales. Ele registrou a presença de um raro gafanhoto rosa. Apesar de seu pequeno tamanho, o rosa-choque do gafanhoto se destacou enquanto o inseto pulava no quintal no vilarejo de Landegwifan, na ilha de Anglesey. De acordo com Gary Phillips, de 65 anos, que fotografou o inseto e nunca tinha visto nem ouviu falar da existência de um gafanhoto rosa, não titubeou em rastejar pelo jardim com sua câmera para tirar algumas fotos. Os gafanhotos do campo são comuns em todo o Reino Unido e presentes em outros países europeus. Além de alguns da Ásia, ele geralmente é verde, marrom ou uma combinação dos dois. Em raras ocasiões, uma mutação genética faz com que eles fiquem rosados. A raridade é explicada em parte porque sua cor vívida torna mais difícil que esses insetos se escondam de predadores, o que faz sobreviver por menos tempo. Segundo a organização europeia dedicada à conservação de gafanhotos, a cor rosa do gafanhoto é causada por um gene recessivo, que pode ser transmitido de geração em geração. O fenômeno é conhecido como eritrismo, o qual leva à produção de muito pigmento vermelho ou pouco preto. As mudanças na cor da grama conforme as estações mudam podem facilitar ou dificultar o avistamento do gafanhoto rosa se não estiver procurando ativamente pela criatura rara. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!